Então, pessoal, hoje estamos na segunda live comemorativa dos 30 anos da Redarte RJ, que esse ano nós estamos celebrando, nós redartianos e ex-redartianos também, né? Agradeço quem está aqui presente, né, participando. Então, gente, para explicar melhor, o objetivo dessas lives é dar visibilidade ao acervo de cada biblioteca participante e também mostrar a diversidade das artes, né, presente na rede também, tá? Outra coisa também, né, é também que a rede começou em 1995, como eu tinha falado, né, com apenas 11 instituições, né, na cidade do Rio de Janeiro. E hoje, né, eu vou trazer a Eliane, a nossa convidada de hoje é Eliane Vieira da Silva, e ela atuou na biblioteca do Museu Histórico Nacional por 40 anos, muito tempo, né? Inclusive, ela foi minha chefe, né? Eu fui estagiária dela, né, da década de 80, já tem um tempinho, né? E eu me aposentei e ela ainda continuou a trabalhar, e foi outro dia que ela se aposentou, né? E na Redarte também ela trabalhou desde o início, desde o comecinho, desde 95, né, nas primeiras reuniões, e até hoje ela também vem sendo, ela sempre foi uma colaboradora muito ativa na rede. Ela, além disso, também foi coordenadora, né? Foi a segunda coordenadora da Redarte e foi também tesoureira por muito tempo também. Agora, atualmente, ela é a sócia colaboradora da rede. Então, hoje a gente vai bater um papo, relembrar alguns momentos importantes, né, da Redarte, do Museu Histórico, né, presente, ajudando, colaborando na Redarte, né? E a figura da Eliane, que é encantadora. Então, vamos ver se ela está aí. Ela já está aqui, presente. Vamos conversar com ela. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, Eliane. Vou te chamar já já para a gente logo bater papo. Gente, é que o som ficou melhor? Está fazendo muito barulho aqui. Eliane, onde está você? Cheguei! Olá! Boa noite! Boa noite, tudo bem? querida? Tudo bem com você? Tudo, Mary, tudo bem. Ainda bem que deu certo, né? E você está me ouvindo direitinho? Tô. Você está me ouvindo direitinho? Não sei se as pessoas também queria que me desse um bem. retorno. Então tá ótimo. Então, Eliane, eu estava até falando agora no início, né, que você trabalhou, né, no Museu Histórico por 40 anos e foi a segunda coordenadora da Redarte. Eu, inclusive, né, fui sua estagiária, né, tive a honra de ser sua estagiária, né, agora muito minha amiga também. Você é uma pessoa encantadora, né, por onde passa, com certeza. E outra coisa também, você foi tesoureira e atualmente é sócia colaboradora, depois que se aposentou, né? Nós temos agora essa categoria. Então, gostaria que você desse as boas-vindas e falasse um pouco de você, né, bibliotecária do Museu Histórico Nacional. Bom, assim, boa noite a todos que estão presentes, né, e todos que poderão assistir depois, né, porque a live também vai ficar disponível, né, no Insta da Redarte. E eu trabalhei, como a Mary falou, por 40 anos no Museu Histórico Nacional. Foi uma trajetória que, eu digo para vocês, me emociona. Pensei que não ia me emocionar, né? Mas não tem como, né? Assim, eu sinto que eu consegui trabalhar, né? Que eu trabalhei por 47 anos, né? 40 anos no Museu Histórico Nacional foi porque eu tive, assim, a Redarte como vamos dizer assim, como um elemento fundamental para que eu pudesse me sentir motivada, né, a criar produtos, a criar serviços, né, e curtir esse público, né, Mary, que é um público que trabalha com as artes, é um público diferenciado,
né? É um público romântico, é um público amigo que se tornam, né, amigos da gente, porque existe uma troca, né? Existe uma afinidade entre a gente, porque a arte ela nos absorve, né? A gente não consegue trabalhar sem ter aquele prazer de estar no meio de livros maravilhosos, de livros raros, interessantíssimos, né? De coleções especiais, que são assim, a formação maior do acervo da Biblioteca do Museu Histórico Nacional. E a gente vai ficando encantada com aquilo que a gente vai vendo e com aquilo que o próprio usuário vai passando para a gente, né? Ele compartilha conosco todo o trabalho que ele desenvolve, né? Os produtos. É muito interessante. Mas, não trabalhando esse lado emocional, né, eu quero falar um pouco do Museu Histórico Nacional, porque a Redarte, ela é uma associação de instituições. E a instituição que eu representei durante esse tempo todo, né, o Museu Histórico Nacional, ele possui um acervo que conta a história do nosso país através de objetos de arte, através de escultura, de pintura, de mobiliário, de indumentária, de arte sacra, de arte indígena, arte popular. Então, é um acervo, assim, instigante, que você olha para o objeto e o objeto conversa com você, porque ele te remete, né, a situações do seu cotidiano, a situações familiares, né? É um acervo muito interessante. Então, o museu participa da Redarte por possuir esse acervo. E ele não tem só um acervo museológico, ele possui um acervo arquivístico e um acervo bibliográfico que conversam, né, com os objetos em si, né, eles conversam. Então, eles auxiliam ao usuário a fazer uma pesquisa completa, porque eles têm um objeto, eles têm um documento e eles têm a bibliografia, têm um acervo bibliográfico para pesquisar. E é encantador. Eu digo para você, se não fosse o desgaste físico de locomoção, eu talvez ainda estivesse trabalhando no Museu Histórico Nacional, mas tudo tem seu tempo e a sua hora, né? E, assim, essa participação, né, esse foi um convite que o Museu Histórico Nacional escolheu a biblioteca para representá-lo na Redarte. E graças, foi uma escolha muito sábia, vamos dizer assim, né? Porque o que acontece? A maioria de nós somos bibliotecários de referência, né? Porque nós somos, assim, trabalhamos muito sozinhos, então a gente acaba fazendo de tudo um pouco. E trabalhar com o público é algo que, para a Redarte, é muito interessante, porque o que a gente quer é que esse público conheça a rede, né? Que ele não veja só o acervo daquela instituição que ele foi como o único que ele pode explorar. Então, eu acho que foi essa grande proposta da Helena Ferrez e da Solange Zúñiga quando criaram a Redarte, para facilitar a pesquisa do usuário, para que ele não tivesse que ficar percorrendo vários lugares para poder buscar a informação que eles precisavam, né? Eu acho que por isso o nome rede, né? Porque é uma rede realmente a Redarte, né? No início éramos uma rede que não éramos informatizada, era uma rede de instituições, né, que informal, né, que convergiam para o mesmo ponto, né, que era atendimento a esse público, mas com o sonho sempre de informatizar, né, porque eu me lembro muito bem que... Não, mas a Redarte iniciou, né, numa época que não tinha essa questão das redes sociais, não tinha essa coisa da internet. Mal tinha, eu acho que, eu até me lembro, estava começando com micro-ISIS na biblioteca do Museu de Belas Artes. Né? Você também, né? A gente está com muitas figurinhas. O bom da Redarte é isso, né? Porque a gente tinha muita troca. O que tinha de dificuldade, o outro poderia ajudar. Né? Então, a gente não era um muro de lamentações, não. A gente sempre trocava muita figurinha e ajudava muito. Porque não era essa comunicação tão fácil quanto é hoje, né? Que as redes sociais, o WhatsApp, né, de uma certa maneira, assim, ajuda muito, né, facilita muito a conversa, né? E a gente não tinha isso, era o telefone mesmo, de fio, batendo fio, né? Era muito, as reuniões eram totalmente presenciais, né? Então era tudo muito difícil. Que as
reuniões eram muito esperadas, porque era um momento onde a gente conversava com os nossos pares, e a Helena tinha aquele cuidado de estar sempre contactando outras instituições, que no início nós éramos 11, né? E hoje nós estamos, né, com 30, né, instituições. E sempre buscando agregar novas instituições, porque às vezes as pessoas possuem acervos de arte, mas elas não se tocam que aquilo ali é um objeto de arte, que aquilo ali tem uma conversa com a Redarte, né? E, assim, eu ao longo da minha trajetória no Museu Histórico Nacional, eu sempre busquei levar aos dirigentes, né, a minha chefia e a minha direção, o que a Redarte estava fazendo, o que a Redarte estava trazendo para o Museu Histórico Nacional, né? E ela acabou ficando muito restrita para a biblioteca. Ela não se expandiu como a gente sempre pensou no início, né, de trazer arquivistas e museólogos para conosco desenvolver esses trabalhos. Mas caminhamos, né? E uma das coisas assim que me tocou bastante foi quando, numa das reuniões, a diretora, e mais tarde um diretor que nós tivemos, mencionou que nas reuniões de direção de museus lá em Brasília, o nome da Redarte era falado. Porque esses diretores eram alimentados com as nossas informações, porque na época nós éramos 5 bibliotecas, né, Mary, do IBRAM. No início era IFAM, né, que éramos muito mais. Mas depois houve essa divisão de patrimônio histórico nacional para o Instituto Brasileiro de Museus, houve uma divisão. Mas a Redarte era levada, porque nós, bibliotecários, informávamos o que nós estávamos fazendo. Então, a Redarte foi tomando um vulto, né, tão gostoso, que lá no museu, quando eu dizia assim, olha, hoje eu vou para a reunião da Redarte. Aí o pessoal, sabe, assim, apoiava, porque eles viam que era mensal e sabe, 30 anos se reunindo mensalmente, porque, vamos dizer assim, está no sangue, né? Corre nas nossas veias esse amor pela rede, porque são profissionais. Eu acho que o profissional da área das artes existe uma coisa de sensibilidade, existe uma coisa de sentimento. Então, essa troca nossa, não existe uma competição como na área tecnológica, biomédica, de descobertas, não. O que a gente quer realmente é compartilhar, é ver crescer. Né? Eu quero que a minha cresça, mas eu quero que a sua também usufrua daquilo que eu estou desenvolvendo e que você tem capacidade de fazer. Eu acho que isso é a Redarte, sabe? Essa congregação, né? Essa comunidade, né? Essa ação colaborativa, né? Então, que cada um vivia isolado nas suas bibliotecas, né? Então, a Redarte traz isso, né? Essa união, né? Essa troca, né? Muito gostosa. E a gente estava até falando, inclusive, né? Dessa questão que no início, na década de 80, 90, não se falava muito de... Bom, estava começando a falar dessa questão das novas tecnologias, da internet, estava começando a entrar, né? Então, me lembro também que nós fizemos o evento, né? Acho que palestra Novas Tecnologias da Internet Aplicada na biblioteca, que foi em 2009, aí no Museu Histórico Nacional, com o Moreno Barros. Né? O Moreno Barros, o bibliotecário que estava assim, no auge naquela época. Ele bombando com essa coisa. Lotou, né? E o auditório lotou, porque as pessoas queriam saber que novas tecnologias eram essas, né? E como elas poderiam ser aplicadas no seu ambiente de trabalho. E como você falou, a Redarte promoveu isso, né? Então foi muito bom. Ele ainda fez diversos cursos também, né? Para a Redarte, né? Para pessoas de fora que sentiam essa necessidade da tal do Web 2.0 na época. Isso mesmo. Então, foi assim, um evento que realmente assim, a gente estava começando, querendo entender mais de novas tecnologias, foi muito bom, foi assim, muito proveitoso para todo mundo. Então, acho que a Redarte também, eu vejo aí por aí também,
a gente fazia eventos, então, evento da magnitude de um seminário, né? Que não era brincadeira. Nós, bibliotecários, além do trabalho diário e de rotina dentro da nossa biblioteca, a gente ainda promovia e fazia esse exercício, né, de montar, organizar um grande evento, né? Isso foi um grande aprendizado, né, Eliana? Nossa, foi um aprendizado, assim, eu acho que para todas nós podemos, inclusive, trazer para o nosso cotidiano, porque em função do seminário, né, eu me lembro que na época, com o apoio da Redarte, né, eu promovi um seminário de indumentária junto com a Universidade Veiga de Almeida, né, porque um dos acervos nossos, né, que é representado na Redarte, é a indumentária. E toda aquela experiência, né, de estar ali junto com aquela comissão de eventos me ajudou a fazer esse seminário, que foi um seminário de 3 dias. Então, foi assim, e a gente sempre festa, né, os seminários com visitas. Então, a gente fechou, né, o terceiro dia foi uma visita ao acervo de indumentária do Museu Histórico Nacional, que é belíssimo. Eu convido vocês, assim que o museu reabrir as suas portas, porque ele está fechado em função de obras emergenciais, ele deve estar reabrindo em setembro, outubro, né, desse ano ainda, mas o acervo é belíssimo, a forma de conservação é muito interessante. E a Redarte tem essa oportunidade, né, de fazer com que os museus abram realmente as suas portas, as suas galerias, as suas reservas técnicas, né, para que o público interessado nas áreas específicas possam ter essa visão daquilo que é deles, né, porque é público, né, pelo menos o Museu Histórico Nacional, né, eu acho que a maioria das instituições são públicas, né, da Redarte. Também isso também, para quem é redartiano também, né, o membro da Redarte, a gente consegue entrar nos bastidores, né, conhecer uma reserva técnica, conhecer um laboratório de pintura, conhecer ali como que faz uma encadernação. Então, a gente entra nesses locais que são, assim, entre aspas, muito restrito, né? Então, nossa, conheci muitos trabalhos bacanas, e muitos profissionais também, tem essa questão também do network também, né? Que eu estou falando isso porque realmente a gente vivia num mundo que não tinha rede social, gente. Então era muito bom, né? Imagina a gente com rede social naquela época. Nossa! E uma das coisas assim que me emocionou muito na rede, né, foi esse projeto do Arte Sem Fronteiras. Que veio ao encontro, né, da proposta da Redarte, que era que um pesquisador possa, através, vamos usar aquele termo nosso, de um clique, né, ele conseguir saber se o livro que ele precisa, né, está onde ele não ter que ir para saber se tem ou não. Ou então ter que abrir vários sites para poder ter essa resposta. Então, o Arte Sem Fronteiras, né, que é um portal onde reúne os acervos. Atualmente são acervos de 3 instituições, por enquanto, né, voltado para as artes. Mas que nós estamos ainda trabalhando para que isso possa ser expandido para outras bibliotecas, porque a gente tem alguns senõezinhos no meio do caminho, porque são, às vezes, instituições muito grandes, que seus acervos abarcam, além das artes, várias outras artes. Então, fazer essa seleção do que entrar e como entrar é uma outra história, né? Porque a informática é ágil, mas também não é tão rápida assim de arranjar a solução para que se torne rápido, né? Então, para mim, esse projeto, né, e eu aqui aplaudo a Alpina, né, que eu sempre digo para ela que foi a garra dela, a força de vontade dela, porque desenvolver um projeto com um perfil do Arte Sem Fronteiras é realmente da gente aplaudir de pé. Ela vai ser uma também, daqui a pouco, né? Ela vai vir aqui também para falar com mais detalhe desse projeto, porque cada participante, ex-redartiano e redartiano, que vão participar ainda, que serão convidados, né, a vir conversar aqui com a gente, eles vão falar do seu momento, né? Então, a Alpina realmente foi uma pessoa que colaborou muito para a Redarte também, né? Mas eu vou trazer e ela vai contar lá a sua história também. Mas eu quero saber a sua história. Mas a minha, essa questão do Arte Sem Fronteira, né, que ele veio trabalhar
em cima do software que o museu escolheu para informatizar seu acervo, isso para mim foi fundamental, porque veio tirar dúvidas, veio trazer novas possibilidades. Então, esse trabalho da Redarte influenciou diretamente na biblioteca. Trouxe para a biblioteca vamos dizer assim, essa possibilidade também de ser divulgada através do portal da Redarte. Tem uma questão também, vou falar particularmente do Museu Nacional de Belas Artes, né, que, infelizmente, ele tinha o sistema PHL, né? Então, infelizmente, por questão assim, de financeiro, não sei, acabou, né? Acabou, não tem mais o sistema. Aí, a salvação, pelo menos, é o que as pessoas conseguem acessar o acervo, né, através do portal Arte Sem Fronteira. Então, pelo menos, tem essa questão, né, que eu acho que é importante também ressaltar, né, a importância também, né, de a gente ter esse portal também. Integrar, né, os acervos também, que eu acho que das universidades, né, está todos eles ali, né, no nosso portal. Muito bacana no único clique, você fazer a busca, né, de todo o material, né. Esse é um dos nossos sonhos ainda. Mas, Eliane, eu queria que você falasse um pouco ali da biblioteca também, do acervo que você tem lá na biblioteca. Bom, você trabalhou, né, na biblioteca que você trabalhou. Né, tem Museu Histórico Nacional, tem acervo de história, claro, evidentemente, né, acervo de arte, tem a coleção Sofia, né? Queria que você falasse um pouquinho das coleções que tem lá, obras raras. Bom, nós temos um acervo de obras raras assim, bem interessante, porque ele é, vamos dizer assim, oriundo, né, da Biblioteca Real. Alguns vieram, né, com a família real portuguesa, né, quando vieram para o Brasil, e com a montagem da Biblioteca Nacional, esse acervo foi para a Biblioteca Nacional, e o Museu Histórico, quando foi criado em 1922, ele pôde, através de, vamos dizer, de legislação, né, coletar acervos para formar o acervo do Museu Histórico Nacional. E um dos acervos, né, o maior acervo que o museu tem, é o acervo de numismática, que vem ser, vamos dizer, aquela ciência que estuda, né, as moedas, as medalhas, as condecorações, falando de dinheiro em si, né? São as cédulas, as moedas, e tudo aquilo que representa dinheiro, tipo vale transporte, vale refeição, né? E a gente fala isso hoje, isso lá atrás já existia, mas com uma outra característica, né? Mas, falando especificamente das moedas, o Museu Histórico, ele trouxe da Biblioteca Nacional um grande acervo de objetos, vamos dizer, de moedas, e o seu acervo bibliográfico. E nós, em 2009, nós tivemos uma estagiária que se interessou em fazer a monografia dela em cima dessa coleção que ela não tinha sido ainda tratada. E nós fomos descobrindo, assim, preciosidades. E em 2017, essa monografia começou a se transformar numa publicação, num livro, que talvez esse ano possa ter a possibilidade de ser publicado. E esse material, esses livros, foram estudados pela especialista, né, em obras raras, a Ana Virgínia Pinheiro, que me auxiliou e me instruiu muito a respeito das características de uma obra rara, de como identificar, de como entender um pouco sobre a raridade de cada obra. E nós coletamos em torno de 137 livros, a partir, né, de 1500 a 1899. Nós fizemos um levantamento desse acervo, que forma a coleção especial de numismática, que é um produto, né, do Museu Histórico Nacional, que deve sair em breve, como eu mencionei. Temos a coleção que você falou da Sofia Jobim, que para mim é uma coleção incrível, porque ela se representa não só no acervo bibliográfico, mas ela se representa no acervo arquivístico, com todo o material de aula da Sofia,
né, com todas as receitas, porque ela também adorava culinária, e se representa também no acervo museológico com os trajes, né, desde, vamos dizer, o sapato até a fivela que é colocada assim como adorno, né? Então, é uma coleção fantástica. Nós temos outras coleções, como a Miguel Calmon, que conta a história do Brasil República. Nós temos a coleção do professor Lauristão Guerra, que conta também um pouco do Brasil República, mas é uma coleção que tem muitos artigos, muitas revistas que trazem informações atuais. Temos a coleção da Jenny Dreyfus, né, que é conhecida da Mary, porque ela também tem uma coleção, não está no Museu Histórico Nacional, está no Museu da República, né? Uma linda coleção de ex-libris, mas ela era especialista em genealogia e heráldica, que é uma das áreas de especialização da biblioteca do museu. Tem a coleção dela. Tem coleções até mais recentes que foi montada com acervo adquirido do setor de educação, que seria de educação museal. É uma coleção recente, uma coleção muito boa, que ainda está sendo, vamos dizer assim, explorada, porque não é só composta de livros, é composta de vários tipos de materiais, tem até jogos, né? É uma coleção bem diferenciada. Temos a coleção que eu posso falar, uma coleção recente que eu acho assim gostosa de comentar, que é a coleção de indumentária militar, que nos foi doada pelo seu Elmo Monteiro. Eu até esqueci de avisar ele que eu estaria hoje nessa live, eu tenho certeza que ele estaria aqui ouvindo, né? Ele fez uma coleção muito bonita, que ela se representa também na biblioteca, no arquivo e na reserva, né? Que conta toda a evolução do traje militar, que é uma das áreas também de especialização do acervo museológico. E, olha, são tantas coleções que eu agora aqui estou buscando na minha frente, como eu estou aposentada. Tem a própria coleção de obras raras, né? Nós dividimos entre raro e raríssimo, né? Em função das décadas, em função também da forma de guarda, porque uma obra muito rara, ela tem que ser guardada em local diferenciado em função de não ter atrito, de função de precisar ser mais aerada, né? De função de manuseio. Temos essa coleção também muito interessante. Temos a coleção, quer ver, eu estou aqui, nós temos a coleção do Colégio Brasileiro de Genealogia e Heráldica, que é uma instituição que já existiu e não existe mais, e o Gustavo Barroso, que foi o idealizador do Museu Histórico Nacional, né, o seu primeiro diretor, ele era presidente desse colégio, e ele faleceu e todos os membros faleceram, e essa coleção ficou no Museu Histórico Nacional, que também tem a heráldica e a genealogia francesa, italiana, a brasileira, né, do Vastes Rodrigues, e tem assim uma infinidade de informações, de material que vale a pena pesquisar. Não é da área das artes, né, mas tem assim um potencial que a gente pode conversar. Sim. Porque você sabe que a representação, né, dos brasões, né, da heráldica, ela tem trajes, né? Ela tem elementos de arte que podem ser estudados. Tudo vai depender do olhar do pesquisador, né, de como ele vê. Né? Por exemplo, até a biblioteca é especializada em história do Brasil e história do Rio de Janeiro. Se você pega as fotos, né, as imagens que constam nesse livro, você vai conseguir identificar a arquitetura da época, você vai identificar como as pessoas se vestiam, os hábitos e costumes sociais da época, né? Você consegue fazer uma varredura. Aí eu volto a falar, depende do olhar, daquilo que você quer explorar naquele material. Muito bacana. Acho que você convidou todo mundo da Biblioteca do Museu Histórico Nacional. Para quem não sabe, a Eliane saiu, mas deixou uma pessoa ali, né, também, uma bibliotecária, que agora é a Gisele, né? A Gisele que agora está à frente, né, dessa empreitada. Uma empreitada, porque é um acervo muito grande, né? E muitas coisas a serem feitas. A Gisele é uma vencedora também, uma batalhadora, né? E a equipe toda que trabalha com ela, né? Sim, trabalhou com você também. Agora, Eliane, vamos para um outro ponto, né? Você como tesoureira, né?
desafios, né, de ser uma tesoureira, porque a gente sabe que numa diretoria tem a vice-presidente, a secretária, tesouraria, conselho fiscal. Mas a parte da tesouraria é um desafio, né, a parte mais difícil, né, com a contabilidade da rede. Então, eu queria que você contasse um pouco do Antônio, nosso contador, como é que você conseguiu, que eu achei importante a gente falar sobre o nosso contador, porque sem ele a gente não consegue, né, fazer nada, né, sem essa orientação. Falar que a gente também até declara imposto de renda, a gente está na época de imposto de renda, então a gente falar isso também, porque é um lado B, né, da Redarte, a gente contar isso para as pessoas, né, que as pessoas vão querer saber como é que a rede funciona, na parte assim, nas associações a gente percebe que a coisa mais difícil é você ter um contador. Porque, ainda mais na nossa associação, que a gente tem uma anuidade muito irrisória, né? Justamente, a gente tem uma anuidade para manter o mínimo que a rede precisa, né? Hoje em dia nós temos o nosso site, nós temos que manter todas aquelas imagens, né? Porque a Redarte é rica em imagem, né, Mary? É uma das artes da Redarte, são as nossas fotografias. Então, a gente paga, né? Nós temos um suporte que mantém essas imagens, né? Nós temos o próprio Arte Sem Fronteiras. Então, nós temos, assim, despesas fixas. Nós somos associados à FEBAB, nós pagamos essa anuidade à FEBAB. E outra situação, nós temos também, a SED, que é um trabalho em conjunto com o Conselho Regional de Biblioteconomia, né, que nós também trabalhamos essa questão da rede, junto com o GIDJ, que é uma rede da área jurídica, né, só que é uma rede de bibliotecários, não é como nós, que é uma rede de instituição. Né? E o que aconteceu? Lá atrás, quando eu fui coordenadora, né, porque Helena Ferrez ficou 8 anos, né, trabalhando, e a gente entendendo realmente o que seria a Redarte, como a Redarte poderia realizar os trabalhos, o que as instituições poderiam dar em troca, né, porque havia muito essa troca de instituição com instituição. E chegou um momento, né, que a Helena passou para mim essa responsabilidade, eu fiquei uns 3 anos na coordenação, e nós começamos a sentir a necessidade de fazer eventos. E para fazer eventos, nós precisávamos de ser uma associação, de ser instituída realmente, que nós existíamos de fato, mas não existíamos de lei. Né? Ter um CNPJ, na verdade. Então, aí começou. Bom, para isso a gente precisa fazer um estatuto. Aí ficamos, né, quase esses 3 anos, né, Mary? Em estatuto, em vendo estatuto, e procurando advogados, tudo assim, trabalhando com pessoas que gostavam das artes e faziam isso para a gente gratuito. Aí esbarramos no contador. Para a gente manter um contador, nós não tínhamos condições de manter um contador. E uma conversa no Museu Histórico Nacional com a secretária da Associação de Amigos do Museu Histórico Nacional, ela mencionou o nome do Antônio. E falou, Eliane, eu acho que o Antônio faria isso de graça. Eu falei, aí liguei para ele, marquei um horário, fui eu e Mary. Mary, você foi comigo. Você não lembra, não? Nós fomos juntos conversar com o Antônio. O Antônio não deixou nem a gente acabar de se explicar. Ele falou assim, não, pode deixar, eu faço de graça para você. E até hoje, né? Ele faz até hoje esse trabalho é voluntário. Não é um trabalho assim em si que dê um grande trabalho para ele, porque nós somos muito organizados, né? Então, todo o trabalho de tesouraria é tudo passado para ele muito bem detalhado, com despesas mensais, com extratos bancários, né? Que é a forma como a gente faz essa aferição dos valores que saem, dos valores que entram, é através da nossa conta bancária. E o Antônio presta para a gente serviços quando a gente quer trabalhar com CICAF, quando a gente quer fazer empenho, ele vem e nos orienta, né? Ele passa para a gente os caminhos. Quando a gente não consegue, ele vai, segura a nossa mão e faz junto com a gente. Então, a gente vai aprendendo a lidar com a questão da tesouraria. Então, não existe um medo de ser tesoureira da Redarte. Existe sempre um aprendizado, né, Mary? A gente aprende. Não tinha, né, Eliane? Não tinha conta corrente. Não.
tinha que abrir conta corrente também para a gente entrar o dinheiro, né? Fazer os pagamentos. Então, a gente teve que abrir conta, né? Teve que fazer o CNPJ. Isso não é fácil, não, gente. Não é. E também quando muda de diretoria, né? Que a gente tem que dar a entrada aí no cartório, entregar a documentação. Aí cada vez que a gente vai ter uma exigência, né? Entendeu? Porque a gente tem que isso tudo é tempo, né? De assembleia. A gente tem que, para as pessoas entenderem, toda vez que tem uma eleição de nova diretoria, a gente tem que registrar, como toda associação, registrar a ata de assembleia. Isso é um custo, né? Então, sempre quem nos orienta é sempre o Antônio também, o contador, nosso contador da Auditec, tá, gente? Antônio Lombardi. Então, ele que nos orienta. E nós temos, né, além da Auditec, né, que é, vamos dizer, que é essa instituição que nos, vamos dizer assim, que dá para a gente o suporte e a gente existe porque o Antônio existe, não é isso? Nós também conseguimos registrar o domínio da Redarte. A Redarte porque a Redarte começou a se expandir, nós começamos a fazer seminários fora do Rio de Janeiro. Então, quando a gente se apresentava nos fóruns de biblioteconomia, que a Redarte tem um fórum dentro do Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, que a gente se apresentava, muitas instituições ficavam interessadas e levando o nome da Redarte. E o que nós queríamos? Que o nome da Redarte ficasse